Bem, se você está realmente pensando em iniciar no trade, ou seja, você está pensando em iniciar no mercado financeiro, ou se de repente você já iniciou, né, você já está aí no seu primeiro, diria, até um ano de mercado financeiro, eu posso falar com particularidade, porque eu já estou 8 anos nesse mercado. Então, se você realmente está iniciando, se você tem até um ano de mercado, o que eu vou falar aqui realmente vai agregar muito aí na sua jornada no mercado financeiro. Isso provavelmente vai fazer você evitar muitos erros que eu, né, nesses anos, né, cometi lá no começo e cometi outros erros também ao longo do caminho. E eu vou trazer aqui para você informações importantes, como que você realmente deve, né, se você vai iniciar, ou como você pode se ajustar se você já iniciou no mercado, para você começar a sua jornada, para você ter uma jornada no mercado financeiro mais direcionada, digamos assim, né, sem você ficar acreditando em fábulas, né, você realmente assumir a realidade que é o mercado financeiro, ou seja, como tudo na vida não existe almoço grátis, e no mercado financeiro não é diferente, você não vai ter aqui facilidades, e eu preciso abordar, eu preciso deixar isso aqui muito claro. Então, basicamente o que eu vou falar aqui para você não é talvez o que você queira ouvir, mas é provavelmente, muito provavelmente o que você precisa ouvir, tá bom? E, bem, até o final desse vídeo eu quero compartilhar com você uma linha de pensamento, uma mentalidade que vai agregar muito aí para a sua jornada no mercado e deixar aí o que eu acho mais relevante aí para quem realmente está iniciando no mercado ou para quem está no seu primeiro até um ano de mercado, tá bom? Beleza? E basicamente eu já estou aqui há 8 anos no mercado financeiro, né? Eu iniciei no mercado financeiro em meados de 2017 e eu lembro que na época eu estava numa fase muito, digamos assim, né? Digamos assim, bem carregada, né? Eu estava muito dividido em diversas profissões. Eu tinha uma assessoria de seguros, uma pequena assessoria de seguros. Eu estava estudando direito para prestar concurso público para a área policial, né? Polícia Civil aqui de São Paulo. Eu estava também com um pequeno empreendimento de uma loja virtual, ou seja, tinha muita coisa. Estava tudo, digamos assim, acontecendo, mas o trade, o mercado financeiro, ele me atraiu. E eu acredito que o que me trouxe para o mercado financeiro em 2017, né, o primeiro contato meu com o mercado foi em 2016, e aí em 2017 realmente eu me aprofundei no mercado financeiro. E o grande atrativo meu para o mercado financeiro, eu posso dizer que foram dois. Primeiro, as possibilidades de ganho, só que a gente tem que entender, aqui vem abro aspas aqui, né? As possibilidades de ganho, elas são também de acordo com as possibilidades de perca, fecha aspas, é muito importante você entender isso, aceitar isso, e eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo, tá bom? E a outra possibilidade também, que foi muito interessante, que me atraiu para o mercado financeiro, foi o fator mobilidade, o fato de você poder, por exemplo, trabalhar de qualquer local, desde que você tenha, né, vamos dizer, o mínimo, né, um computador e uma internet. Tanto que hoje eu moro numa região rural, num sítio, né, e estar aqui hoje faz parte dessa possibilidade que eu enxerguei lá em 2017 no mercado financeiro, tá bom? Beleza? Cara, a maioria dos que estão iniciando no mercado, eu posso dizer uma margem de 90% a 95%, se baseando um pouquinho naquele estudo da FGV de anos atrás, é que a maioria que é dito que perde dinheiro no mercado financeiro, e eu não posso discordar disso aí se é verdade, mas é porque a maioria também inicia no mercado financeiro da forma errada. E eu também posso falar que da mesma forma eu iniciei no mercado financeiro da forma errada, ou seja, eu não tive um direcionamento que eu estou compartilhando com você aqui agora, entendeu? E claro, putz, eu pagaria, né, o valor de um curso para ter acesso exatamente a esse vídeo que eu estou compartilhando com você aqui. Por quê? Por causa do direcionamento, ou seja, você está olhando para um cara que já andou 8 anos na sua frente com relação ao mercado e provavelmente, né, errou muito, né, certo? E pode compartilhar esses erros com você. E ou seja, existem duas formas de a gente aprender, né? Primeiro é a gente aprender com os erros dos outros, e bem, acho que essa é a forma mais, digamos assim, menos dolorida de você aprender. Então é eu compartilhar com você as minhas dificuldades, os meus erros, e consequentemente você falar, pô, o Daniel ele errou aqui, o Tenório ele errou ali, né? E eu vou fazer por onde não cair nesse mesmo erro, ou seja, não cometer esse mesmo erro. E a outra forma de você aprender é exatamente você, consequentemente, acerto e erro, ou seja, você colocando na prática e errando. E aí essa forma é a forma mais dolorida porque gera despesa, gera desperdício financeiro, gera desperdício de tempo também. Entende que quando você está iniciando algo novo, seja um hobby, seja uma profissão, ela não requer só investimento financeiro, mas ela requer seu tempo, ela requer a sua dedicação, ela requer energia, né? Você vai ter que colocar uma energia naquilo, né? E isso é muito importante. E eu acho que entre uma linha aí que eu posso citar de 4 tópicos aí, dos principais erros que a maioria que está iniciando no mercado começa,
basicamente, primeiro, é você não ter um conhecimento, você não buscar por conhecimento o suficiente. Então, a maioria quer fazer o quê? A pessoa já tem acesso ali, por exemplo, uma chamada de uma corretora, certo? Que vai aparecer em algum tipo aí de comercial, seja no YouTube, seja no Instagram. E aí vem a facilidade, né? Fala que você coloca uma margem muito pequena e você já pode começar basicamente a operar no mercado. Bem, você pode começar com uma margem muito pequena, realmente. Você pode colocar hoje, por exemplo, R$ 200, você já está operando no mercado, né? Só que isso é errado, isso não é sustentável e eu vou falar sobre isso por quê. Então, o primeiro erro, basicamente, né, desses 4 pontos aqui é você não ter um conhecimento prévio. Essa é a forma que a maioria vem. A pessoa vem com conhecimento muito básico, muitos nem têm conhecimento, entra numa sala, faz o cadastro na corretora, coloca uma margem para operar e já entra ali numa sala de corretora, certo? E já vai tentar a sorte. Bem, isso é jogatina, isso é jogo. Não vai dar certo, isso não vai funcionar, certo? Bem, o outro ponto também é que geralmente o cara não tem um planejamento financeiro, ou seja, o cara você vem para o mercado achando que o trade, que o mercado financeiro vai ser uma solução para o seu problema financeiro. E quando eu falo uma solução para o problema financeiro, eu falo que pessoas que estão vindo para o mercado, que estão iniciando no mercado, que já está passando por um momento de dificuldade financeira, ou seja, o cara está passando, tá com dívidas, ou está realmente precisando, digamos assim, de capital para arcar suas dívidas, suas despesas, e não está conseguindo realmente se desenvolver, talvez no seu trabalho, o seu trabalho ele já alcançou um teto, um limite, e ele vem tentar isso no trade. Não inicia no mercado financeiro achando que aqui vai ser a solução rápida para o seu problema financeiro. Aqui, assim como qualquer outra profissão que é lícita, não vai ser uma solução rápida. Não existe soluções rápidas, não existe soluções rápidas também lícitas que você vai conseguir resolver o seu problema financeiro. Entende que tudo vai requerer tempo. E aí, quando se fala de tempo, a gente pode falar de investimento, porque você tem um investimento financeiro, você vai ter que investir financeiro, pouco ou muito, e eu vou falar sobre isso, sobre a questão dos estudos também, mas você vai ter que investir um capital mínimo para o seu conhecimento e, consequentemente, você vai ter que investir também tempo, certo? Tempo para você se dedicar a essa profissão, beleza? Então, primeiro erro é você vir sem conhecimento prévio para o mercado. Segundo erro é basicamente você iniciar no mercado acreditando que ele vai ser a solução rápida, definitiva para os seus problemas financeiros. Isso não vai acontecer, tá bom? O outro ponto também que está associado exatamente a essa questão de grana é justamente você não fazer um planejamento. Então, por exemplo, você para operar no mercado financeiro, você precisa de capital, você precisa de grana. Assim como, por exemplo, para você abrir um empreendimento físico, numa loja, você precisa investir no aluguel, nos equipamentos, no que você vai vender, você, de repente, funcionário, ou seja, qualquer negócio que você vai iniciar, você precisa investir um capital, isso é um fato. E eu acredito que aqui você vai investir um capital muito menor que talvez você investiria em um negócio físico. Claro, tem, digamos assim, tem pontos aí a se considerar. Mas, de um modo geral, você geralmente vai conseguir iniciar com um capital muito menor aqui do que, por exemplo, você abrir uma padaria, uma lanchonete ou uma loja de roupas, certo? Acho que no digital, no geral, sempre quando você começa com um capital menor. Aí vai depender do nicho do digital que você vai ter que precisar vai precisar mais capital. Por exemplo, se você vai vender um produto, geralmente você vai precisar de um estoque prévio, mas aqui você consegue iniciar com capital menor que você conseguiria iniciar com relação a qualquer outro negócio que você vai iniciar. Só que você vai ter que ter um investimento aqui, isso é um fato e vai acontecer. E o quarto tópico desse ponto de que a maioria comete de erros quando está iniciando no trade é basicamente você investir muita grana em curso, em mentoria, curso gravado, em sala ao vivo, excesso de livro. Cara, não faz isso. Eu passei um pouco por isso em alguma fase da minha jornada no mercado. Na verdade, eu não fiz muitos cursos, porque eu não tinha capital para investir em muitos cursos. E lá em 2017, um curso aí custava em torno de R$ 5.000. Nós estamos falando de R$ 5.000 em 2017, ou seja, poderia dizer que esses 5.000 valia mais ou menos uns R$ 10.000 hoje, né? Com a desvalorização que teve com a nossa moeda de lá para cá, principalmente pós-pandemia. E, então, o fato de eu não ter esse capital disponível fez com que eu não investisse tanto em curso. Então, eu fiz sim, talvez, acho que 1 ou 2 cursos, se não me falha a memória. Mas o que eu vejo que a maioria faz é o quê? Você vê uma promessa de um suposto trader guru que você vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, que ele tem uma metodologia que é imbatível e que você vai conseguir ter resultados instantâneos. Aí você vai lá e compra o curso desse cara, né?
Beleza, passa um tempo, você vê que aquilo não é uma realidade, você desanima, você talvez não se dedica tempo suficiente para aprender aquela metodologia, ou talvez aquela metodologia ela não é realmente aquilo que foi dito, né? No lançamento do curso, no lançamento da mentoria, aí você desanima, aí você vê um novo guru falando sobre uma nova metodologia, e aí você acredita naquilo, aí aquilo te levanta a moral, aquilo te anima novamente, aí você vai lá e compra o curso desse cara, compra a mentoria. E aí vai ser uma outra abordagem de mercado, ou às vezes vai ser muito parecida com aquela que você já comprou. E aí o que vai acontecendo? Você vai ter um desperdício de capital, você vai aumentar o seu pico de frustração, porque você tentou um primeiro, não deu certo, você tentou um segundo, não deu certo. E aí você começa a desanimar, certo? E aí provavelmente, se você já estiver operando na conta real, você já está perdendo dinheiro. Então você já está tendo prejuízo e investindo um monte de curso. Não que investir em curso é errado, não é isso, né? Mas você precisa fazer isso de forma orientada. E eu acho que tem um momento certo para você investir num curso. Acho que tem um passo inicial antes de você investir em um curso ou uma mentoria. Né? O primeiro é a seleção, eu vou falar sobre isso. Né? Primeiro é você fazer a seleção correta. Cara, quem vai ser o meu mentor? Quem vai ser o meu professor? Né? Você tem que fazer essa seleção correta. Você não pode escolher um mentor baseado em promessas e baseado num perfil. Né? Porque entenda que o Instagram, principalmente o Instagram, ele é uma janela, né? E essa janela de perfil, de vendas, né? Eles vão sempre focar no quê? Naquilo que realmente é atrativo para você. Então, uma das estratégias para o marketing, né? E isso não é só do mercado financeiro, mas é para qualquer outra área de negócio, mas o mercado financeiro talvez ele é mais concentrado, porque a gente está falando diretamente de mercado financeiro, dinheiro, você vai ver pessoas ostentando. Não são todos os casos, mas a grande maioria você vai ver pessoas ostentando. E cuidado com essa imagem que é vendida através do Instagram, tá bom? Muito cuidado. Não selecione um mentor, não selecione um guru que vai te direcionar no mercado através de status. É isso que eu quero dizer para você. Tem muito mais coisa por detrás disso aí, tá bom? Então, não é a forma correta de você selecionar um mentor. Eu passei por isso, tá? Eu tive essa experiência quando eu estava iniciando. E, bem, acho que a grande sacada foi que eu me liguei me liguei rápido nisso, né? Então, bem, basicamente são esses pontos que você deve considerar. Talvez você já, dependendo do momento que você já está no mercado, você já passou por isso, né? Talvez você já teve um prejuízo grande com um monte de curso, talvez você já teve aí uma frustração porque você veio para o mercado achando que a solução para o seu problema financeiro era o mercado financeiro e isso ia acontecer num espaço de tempo muito curto, e aí você viu que não é uma realidade. Então, evita cometer esses erros aqui, tá? Então, vou revisar com você aqui. Então, operar sem ter um conhecimento prévio, tá bom? É achar que o mercado financeiro é a solução para o seu problema financeiro de forma imediata, de forma instantânea, de forma rápida. É não ter um planejamento financeiro, ou seja, você colocar um valor para operar no mercado que você não pode perder, ou seja, que aquele valor não era realmente direcionado para o mercado, era um dinheiro que talvez você, sei lá, era uma herança, era um capital da família e você colocou no mercado. Não faça isso, não faça isso. Não comece no mercado financeiro operando com capital que você não pode tomar risco e principalmente, duas vezes mais, não comece no mercado financeiro com capital que não é seu, tá? Esse é o ponto. E depois é você iniciar fazendo um monte de curso, um monte de mentoria, comprando um monte de livros e no final não tendo um bom direcionamento no mercado, beleza? Bem, acho que basicamente é esses pontos que você tem que se ligar. Tem outras questões técnicas que eu posso abordar aqui, mas acho que falando assim de um modo geral, evita cometer essas falhas aí. Cara, se eu tivesse iniciando hoje no mercado financeiro, tá? 2025, eu estou iniciando no mercado financeiro. Primeira coisa que eu ia definir ia ser a minha assembleia de vozes, tá? Eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Talvez você até sabe o que é assembleia de vozes, talvez isso sendo abordado em outros, digamos assim, nichos, né, de negócio. Mas isso se resume a uma coisa única, né? A assembleia de vozes basicamente são aqueles mentores, né? Ou é aquele mentor que você vai escolher por um período de tempo que vai ser a sua assembleia de voz, ou seja, é aquele cara que vai te inspirar a iniciar no mercado financeiro. É aquele cara que você talvez lá na frente vai fazer o curso dele, ou você talvez agora vai comprar o livro, se ele tiver um livro, né? Talvez mais para frente você vai fazer a mentoria dele. É aquele cara que te realmente passa uma confiança, que você percebeu que tem uma seriedade nele, que ele é um cara que realmente entende do assunto e que ele dá a real. Escolha primeiramente a sua assembleia de voz ou a sua assembleia de voz. E aí vem uma dica aqui. Evita você escolher um monte de pessoas que vão fazer, de mentores que vão fazer parte da sua assembleia de voz. Isso é para o mercado, isso é para qualquer outra área. Se você vai iniciar um novo negócio, não começa selecionando 7, 6 autores diferentes.
Começa ali com 1, 2, no máximo 3, que vai fazer parte da sua assembleia de vozes. Descarta todo o restante, não porque aquele restante que você está descartando, eles não são de valor, mas é para você focar exclusivamente naqueles que você selecionou, como a sua assembleia de vozes. E aí imagina que dentro desses 2 ou 3 caras que você selecionou, que vai ser a sua assembleia de vozes, você tem ali, por exemplo, um deles que você pode iniciar pelo livro, você tem um que futuramente você pode fazer o curso, entendeu? Então, dedica um período de tempo e de energia fazendo essa pesquisa. Você precisa definitivamente pesquisar, fazer a pergunta, cara, quem vai ser o mentor ou a mentora que vai ser a minha assembleia de voz? E aí você vai ouvir esse cara, você vai ouvir essa mulher, e você vai evitar ficar ouvindo um outro monte de trader, de mentores que está no mercado. Isso é um fato. E aí vem uma questão aqui de ruído. Existe também muito ruído em redes sociais, principalmente no Instagram. Cuidado em ficar seguindo um monte de pessoas, um monte de supostos mentores no qual é aquele assunto que você realmente quer aprender, tá bom? Seleciona 1, 2, 3 no máximo, não seleciona muitos, porque senão você também não vai conseguir absorver o conteúdo de todos. Mas seleciona ali pelo menos uns 2 e foca nesses caras, foca no que eles vão te entregar, seja através dos vídeos no YouTube, como por exemplo o meu canal aqui no YouTube, seja através do Instagram, seja através do curso, seja através de um livro. Foca nisso, foca realmente por um período de tempo, aí você vai estabelecer esse prazo, 6 meses, 1 ano, na qual você vai realmente focar somente nesses mentores, tá bom? É por isso que eu falei que você precisa selecionar bem, e esse período de seleção precisa ser paciente, minucioso, para você realmente fazer uma seleção correta da sua assembleia de voz, beleza? Bem, o próximo ponto, depois desse período que você selecionou a sua assembleia de vozes, é você dedicar um período mínimo de estudo. E esse período mínimo de estudo que você vai dedicar, você não vai operar na conta real, você não vai colocar capital financeiro para você operar. Você precisa resistir a um período mínimo de estudo, na qual você vai focar nessa assembleia de vozes e você não vai operar. Se você já está operando no mercado, então eu não sei qual o momento que você está que está vendo esse vídeo. Se você já está operando no mercado e você está começando a se organizar com relação ao que eu estou compartilhando com você aqui, se você está operando e está tendo resultados, mantenha as suas operações. Se você está operando e não está tendo resultado, interrompa as suas operações e faz isso. Foca nessa assembleia de vozes, seleciona a assembleia de vozes, foca nessa assembleia de vozes por pelo menos 6 meses a 1 ano. Estabeleça um período mínimo de 6 meses. Cara, 6 meses eu vou ler o livro, eu vou revisar esse livro, eu vou fazer esse curso, eu vou revisar esse curso, eu vou pegar essa metodologia, eu vou colocá-la em prática. Você tem hoje, as plataformas hoje tudo tem simulador. Você consegue rodar, por exemplo, o Profit da Nelogic, você consegue, se for no mercado B3, você consegue fazer teste no simulador, você consegue rodar replay de mercado, então foca nisso, por esse período aí de 6 meses, basicamente a 1 ano. Passou por esse período de 6 meses a 1 ano, e aí esse prazo você precisa estabelecer, porque depende da sua intensidade de estudos. Se você tiver uma intensidade de estudos mais relevante, você consegue, talvez em 6 meses, já ter uma visão legal da leitura da ação do preço, da negociação, da gestão, tudo isso. Se você for estudar mais, assim, digamos, espaçado, talvez você vai precisar de um prazo maior. Então, acho que o período de 6 meses a 1 ano, aí você vai definir isso aí, vai ser um período legal para você estudar. Nesse período que você estiver focando na assembleia de vozes e estudando, começa a olhar para qual o mercado que você vai querer operar. Cara, você tem o mercado B3, você tem Forex, você tem o mercado americano, você tem criptomoedas. No mercado B3 você tem os futuros, você tem as ações, você tem um monte de coisa para você operar. Então defina o mercado que você vai operar e quais são os ativos que você vai operar. E aí eu já vou falar em seguida também qual vai ser a modalidade de trade que você vai operar, tá? Ou seja, day trade, swing trade, position, você vai passar mais tempo posicionado, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses na operação. Defina isso, tá? Mercado que você vai operar, seleciona alguns ativos. Se você for iniciar um day trade, não seleciona muitos ativos, seleciona 1, 2 ativos no máximo. Começa operando 1, 2 ativos no máximo, tá bom? Se você vai operar swing trade, que vai exigir menos tempo e menos raciocínio lógico e menos tomada de decisão num espaço de tempo muito curto, você já consegue olhar para mais ativos. Você consegue, por exemplo, acompanhar uma carteira, sei lá, de 20, 30 ações, certo? Então defina isso, é muito importante, tá? E aí essa questão que você vai definir
de mercado, de ativos e de modalidade de trade precisa estar associada ao seu tempo, ao momento que você está vivendo, por exemplo, na sua vida. Então, por exemplo, se você é um cara que trabalha no CLT das 9 às 6, o day trade não vai se encaixar bem para você. E evita alguns erros, como, por exemplo, ficar operando pelo celular, ficar operando ali pelo computador do trabalho. Evita. Se você vai iniciar no day trade, evita ficar operando pelo celular. Você não vai conseguir. Eu tenho, por exemplo, 3 telas aqui. Você acha que essas 3 telas, você acha que um celular ele vai passar a mesma informação que essas 3 telas me passam, que eu gosto de observar, de acompanhar? São fatores que é importante para mim? Acho que não, eu não vou conseguir ter a mesma informação que eu tenho em 3 telas em um celular, certo? E quanto mais distraído você está, mais chance você tem de errar, beleza? Então aí vem o próximo ponto. Então eu falei aqui sobre você escolher sua assembleia de vozes, tá bom? Eu falei sobre você definir os ativos e o mercado e os ativos que você vai operar, certo? Terceiro, estratégia bem definida. Então, quando você escolheu a assembleia de vozes, estudou, fez o seu planejamento de mercado, de ativo que você vai operar, você vai ter que ter a sua estratégia bem definida. Então, através desse período de estudos que você passou, 6 meses, 1 ano, você já tem que ter a sua estratégia bem definida. O que, que você vai usar? Você vai usar o quê? A análise técnica clássica, você vai usar o quê? Você vai usar tempo origem para operar, você vai usar, por exemplo, a análise técnica computadorizada, que já tem mais indicadores envolvidos, você vai usar o price action raiz, a leitura mais focada na ação do preço. Que tipo de modalidade de trader você vai ser? Você vai operar tendência, você vai operar reversão, você vai operar mais trade range, entende? Então você precisa definir isso aí, tá? Defina bem a sua estratégia. Quando eu falo estratégia, eu falo tanto de gatilhos de operações, risco-retorno. Defina bem sobre isso. Eu vou falar mais um pouquinho agora no final. Vou deixar até uma dica aqui para você sobre o que realmente você deve considerar de forma extremamente importante desde o seu início no mercado financeiro. E isso foi uma coisa também que eu, por vários momentos, eu negligenciei no meu período no mercado, tá bom? E, bem, se eu tivesse começando hoje, com a mentalidade que eu tenho já de 8 anos olhando para gráfico, basicamente eu começaria por uma modalidade específica de trade, que seria swing trade. Hoje, eu, Daniel, se eu estivesse iniciando no mercado, tá bom? Com a experiência que eu tenho de 8 anos, eu não iniciaria no day trade, tá bom? E eu falo para você, não inicia no day trade, tá bom? Não inicia no day trade, começa pelo swing trade. Começa fazendo operações em tempos gráficos maiores, para você aplicar a sua metodologia, para você ter tempo para você absorver a leitura da ação do preço, como que eu posso falar? O envolvimento com o trade, com você posicionar o stop, o mercado andar contra você, você absorver aquela energia negativa que é uma operação que vem contrária a você, mas claro que desde que esteja dentro dos seus riscos, isso não pode ser algo descontrolado, certo? O swing trade ele vai te proporcionar mais tempo, então, por exemplo, você muito provavelmente é CLT, ou você é concursado, ou você tem um empreendimento, certo? De alguma forma você não tem um tempo disponível para estar operando, principalmente no que eu chamo de janela operacional, que é o melhor momento que você tem para operar no day trade, que basicamente está acontecendo agora, exatamente nesse horário. Agora são 11h30, então eu considero B3, mercado Bovespa, seja ações, seja futuros, o melhor horário é das 10 até umas 11h30, meio-dia. Esse é o melhor horário, é a melhor janela operacional para você operar. E nem sempre o mercado vai estar favorável, como por exemplo hoje. Hoje eu não tenho um mercado favorável, eu tenho um índice consolidado aqui na minha frente, né? Então, se você não consegue ter um tempo livre para você operar no day trade, principalmente no que eu considero o melhor momento, melhor janela operacional, que é mais ou menos das 10, abertura do mercado à vista, 10h30, mercado americano abrindo, isso agora, né, atual, né, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas agora o mercado americano está abrindo às 10h30, até umas 11h30, meio-dia, no máximo, meio-dia, tá? Se você não tem tempo para operar nesse horário, principalmente, evita começar no day trade. Começa no swing trade, estabelece um período ali. Cara, eu vou ficar 6 meses no swing trade. Então, você ficou 6 meses estudando, fica 6 meses operando só no swing trade, tá bom? Opera ali, por exemplo, o gráfico diário. O gráfico diário é um gráfico excelente para você operar. Beleza? Então, revisando, faça uma escolha, uma seleção da sua assembleia de vozes, tá bom? Defina os ativos e o mercado que você vai operar, beleza? Tenha uma estratégia bem definida, muito importante isso aí, tá bom? E uma dica extra, inicia pelo swing trade, tá bom? Bem, eu acho que é isso que eu queria compartilhar com você. Eu acho que uma coisa que vai ser muito importante aqui para a gente concluir esse vídeo é sobre o diário de trade. Cara, faça o diário de trade. Anote as suas operações, aonde você comprou, aonde você vendeu, aonde era o seu alvo, qual que é a forma que você vai conduzir o seu trade, trailing stop, qual que era o seu risco, qual que era o seu retorno,
Qual que foi o contexto técnico dessa operação? Inicia desde o começo, na sua primeira operação, ou se você já está operando e não faz, começa a fazer o seu diário de trade. O diário de trade ele é a única forma de você, após um período operando no mercado, 3 meses, 6 meses, um ano, você poder olhar para trás e falar, cara, por que eu performei bem naquele primeiro trimestre? E eu gosto muito desse período de 3 meses, de trimestre, né? Você dividir o ano e praticamente em trimestre, eu acho muito interessante esse prazo. Eu vou voltar no meu primeiro trimestre, por exemplo, de 2025, de janeiro a março, e como que foi minha performance lá? Tudo bem, eu consigo aqui abrir o relatório de performance aqui e ter uma noção, mas, cara, eu preciso de mais informações além do relatório de performance. E a única forma de você ter essas informações é fazendo o diário de trade. Faça o diário de trade, seja fiel ao diário de trade, porque quando você voltar e olhar para aqueles 3 meses, aquele primeiro trimestre e ver quais foram os acertos e os erros que você cometeu, você vai conseguir trazer isso para esse momento atual que você está vivendo no mercado. Por exemplo, imagina que você notou que no primeiro trimestre desse ano, janeiro a março de 2025, você teve, por exemplo, ao todo 20 operações negativas, certo? E só que quando você foi analisar essas 20 operações negativas, você percebeu que tinha algo em comum, tinha um padrão ali. Talvez esse padrão ele pode ser técnico, talvez esse padrão ele pode ser horário, né? Ele poderia ser o dia, né? Então, por exemplo, se você operar num day trade num momento de sexta-feira, de um dia de payroll, né? É uma super quarta. Então você vai conseguir sempre extrair uma informação, você vai conseguir achar um padrão que existe entre aqueles trades que você tomou stop, claro. E aí você conseguindo achar que existe um padrão, pô, então eu percebi que eu tomo muito stop quando eu tento, por exemplo, operar trade de reversão. Então eu não vou mais tentar operar trade de reversão, eu vou esperar uma confirmação da tendência clara, de alta, de baixa, para mim operar. Você vai conseguir eliminar uma quantidade significativa de stops aplicando essa correção que você conseguiu extrair daquela série de operações que você performou mal naquele período de tempo, por exemplo, um trimestre. Então, faça o seu diário de trade. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma recomendação, inclusive, de um vídeo que eu falo sobre diário de trade, tá bom? É muito importante você entender isso aí. Bem, é isso que eu queria compartilhar com você, tá bom? As informações que eu compartilhei aqui com você são informações que eu queria ter acesso a elas 8 anos atrás, quando eu estava iniciando no mercado. Isso não foi uma realidade, isso não aconteceu. Então, considere esse vídeo como uma pedra bem preciosa do que eu estou compartilhando aqui, porque eu tenho certeza que se você aplicar, né, parte do que eu estou entregando para você aqui nesse vídeo vai agregar muito aí para sua jornada no mercado. E, cara, provavelmente vai evitar você cometer muitos erros, tá bom? Bem, comenta aqui o que você acha dessa visão que eu compartilhei com você. Se você tem um amigo que está iniciando no mercado, está passando por dificuldades, compartilha esse vídeo com ele, deixa seu like aí, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal. É isso aí, um abraço.